Abra comigo a sua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo 14, Isaías 14. Estamos recebendo aqui algumas irmãs que nos visitam, irmãs conhecidas minhas, né? Irmã Luciana, suas duas filhas, Esté e Estela, sejam bem-vindas. São lá da igreja do Lote 15, estão aqui. A Esté mora aqui perto, então acredito que a mãe veio visitá-la, passar e aproveitaram para estarem aqui, né? Deus abençoe. Mais alguém que nos visita nesta manhã? Acho que pelo meu olhar, são somente as irmãs. Sejam bem-vindas nesta manhã. Isaías capítulo 14, verso 24 ao verso 27. Diz assim a palavra: jurou o Senhor dos exércitos, dizendo: como pensei, assim sucederá, e como determinei, assim se efetuará. Quebrantarei a Assíria na minha terra, e nas minhas montanhas a pisarei, para que o seu jugo se aparte de Israel e a sua carga se desvie dos ombros dele. Este é o desígnio que se formou concernente a toda a terra, e esta é a mão que está estendida sobre todas as nações, porque o Senhor dos exércitos determinou. Quem, pois, o invalidará? A sua mão está estendida, quem, pois, a fará voltar atrás? Senhor nosso Deus e nosso Pai, que o Senhor venha falar conosco através da Tua palavra, ó Deus, nos fazendo crer, confiar, de que o Senhor está, ó Deus, no controle de todas as coisas deste mundo, Pai, mesmo naquelas, ó Deus, em que os nossos olhos não conseguem compreender, mesmo naquilo que não conseguimos entender completamente, Pai, nós, ó Deus, precisamos confiar que o Senhor está no controle, sustentando, ó Deus, determinando cada uma destas coisas, para que no final de tudo isso, traga glória e honra ao Teu nome, Pai. Por isso nos ensina mais uma vez essa verdade, nós suplicamos isso, no nome do Senhor, amém. Os irmãos podem assentar. O título dessa palavra é: a igreja triunfará. Quem concorda com isso? Que a igreja de Deus triunfará. Nós cristãos, irmãos, precisamos evitar um grave erro de analisarmos a realidade que nos cerca, dividindo-a em duas partes, né? Um chamado, como se diz no termo técnico, um dualismo, de criarmos um dualismo, onde colocamos de um lado a área em que Deus opera e se revela como sendo a igreja, e colocando de outro lado a área onde Deus estaria ausente, e por isso essa área dominada pelo diabo. E esta área nós entendemos, né, na visão, ser o mundo. Então se cria um dualismo, onde Deus esteja mais presente na igreja e onde o diabo esteja mais presente, dominando no mundo. E nesta forma de pensar, né, quando se cria esse dualismo, nesta forma de pensar, Deus não teria nada a ver com o que está acontecendo com o Brasil e os seus escândalos e desmandos que assolam a nação. Nesta forma de pensar, né, criando esse dualismo, Deus estaria alheio àquilo que acontece na Ucrânia e na Rússia, nesta guerra que acontece lá, e até mesmo Deus nem saberia quem é Maduro, né? Deus, é como se nesse pensamento as pessoas dizem assim: Deus não se importa ou não liga para estas coisas. Mas a pergunta que eu faço aos irmãos é: será que há respaldo bíblico para esta forma de pensar? A forma de pensar onde se cria um dualismo, onde Deus está aqui, mas Deus não está aqui.
Será que há um respaldo bíblico para essa forma de pensar? Eu já respondo que não, certamente que não. Pois a Bíblia nos ensina categoricamente que tudo o que acontece na terra está sob o controle e o conhecimento de Deus. E eu vou repetir isso de novo. Tudo o que acontece na terra está sob o controle e o conhecimento de Deus. Sob seu controle, sob suas determinações e sob também as suas permissões. Então, tudo o que acontece nesta terra se apresenta debaixo das determinações de Deus ou das permissões. Deus permitindo que essas coisas aconteçam. Até mesmo as guerras, as catástrofes e também os políticos e juízes corruptos, nós entendemos que tudo isso está dentro de um campo de domínio de Deus, onde Ele permite que estas coisas aconteçam. Mas então, pastor, alguém pode perguntar, como conciliar a imagem de um Deus bom com tantas coisas ruins que acontecem no mundo? E essa é uma questão bíblica, é uma questão filosófica. Como conciliar a imagem de um Deus bom com tantas coisas ruins que acontecem no mundo? E essa é uma pergunta, meus irmãos, que as pessoas tendem a responder de duas formas. Uma forma é indo para um caminho fácil e errado de dizer: Deus não tem nada a ver com as coisas ruins que acontecem no mundo, seu interesse é somente a igreja. Essa é uma forma fácil de responder a pergunta, mas errada, de dizer: não, Deus não se preocupa com as coisas ruins que estão acontecendo no mundo, Deus não tem nada a ver com isso, na verdade Deus só se importa com a igreja. Essa é uma forma fácil e errada. E quem adota essa resposta, ainda que tente, por um lado, preservar a imagem de um Deus bom, na verdade está diminuindo uma outra imagem muito importante de Deus, a imagem da soberania de Deus, a imagem de um Deus grandioso, de um Deus que domina sobre tudo. Então muitos erram quando adotam esse caminho fácil, dizendo: não, mas eu estou preservando a imagem de um Deus totalmente bom. Mas ao fazerem isso, estão diminuindo a imagem de um Deus soberano, de um Deus poderoso. Criam uma imagem de um Deus que é incapaz de gerenciar esse mundo caótico e tenebroso que vivemos. Então essa é uma resposta fácil, mas ela é errada. No entanto, há uma outra resposta que é mais trabalhosa, pois ela se alinha àquilo que a Bíblia ensina de um Deus que até mesmo, ouça isso que o pastor vai falar, de um Deus que até mesmo usa o mal para poder fazer os seus planos se realizarem. Não é isso que a Bíblia diz? Que Deus pode transformar o mal em bem. Que Deus pode permitir o mal com uma finalidade de transformar isso num bem ainda maior. Essa não é uma resposta fácil. Essa é uma resposta que exige trabalho, mas essa é a resposta bíblica. E hoje eu quero usar esse texto bíblico de Isaías para expor aos irmãos e irmãs, respaldado nas doutrinas da soberania de Deus e na doutrina do plano eterno de Deus, expor aos irmãos o quê? A verdade consoladora que, mesmo vivendo num mundo tão caótico, nós podemos confiar que Deus governa sobre tudo, que Deus está conduzindo o seu povo para a concretização do seu plano maravilhoso que Ele já tem planejado para nós. E a Bíblia diz que Ele tem planejado para nós desde antes da fundação do mundo. Então podemos ver e ter um vislumbre desta verdade, analisando a história do povo de Israel. Quando você conhece a história do povo de Israel, uma das perguntas que eu faço sempre quando eu analiso a história do povo de Israel é: por que esse povo não foi destruído? Porque inimigos mais poderosos se levantaram contra eles,
eles foram subjugados muitas vezes, e a pergunta é: por que esse povo não foi destruído? Tantos outros povos foram destruídos no passado, tantos outros povos, tecnicamente, militarmente, mais poderosos do que Israel, foram destruídos, foram varridos da terra. Por que Israel não foi varrida da terra? Por que esse povo não foi destruído? E quando nós analisamos a história, nós vemos que Deus preservou aquele povo, guardou aquele povo. Então nós podemos ter um vislumbre desta verdade, analisando a história do povo de Israel no passado, de como Deus preservou este povo num mundo tão caótico e cruel. Às vezes a gente pensa que o mundo de hoje é extremamente mais caótico e cruel do que o mundo de 20 séculos atrás, ou de 30 séculos atrás. Mas quem conhece a história, quem estuda a história, vê que a crueldade, irmãos, sempre esteve presente na humanidade. O caos sempre esteve presente na humanidade. Crueldades tão grandes foram praticadas também no passado. E esse povo, foi dominado tantas vezes. A Assíria, a Babilônia, constituíram poderosos impérios que dominavam o mundo antigo. E esses impérios dominaram sobre Israel, e mesmo assim esse povo foi preservado. Esse povo triunfou. Só para se ter uma ideia, os assírios tinham uma estratégia cruel para com os povos dominados por eles, que consistia em dominá-los e deixá-los viver nos seus territórios, contanto que eles pagassem altos tributos. Mas segundo os historiadores, no menor sinal de rebelião contra a dominação assíria, que era um povo extremamente cruel, os historiadores dizem que eles entravam dentro do território dominado, matavam, esfoliavam os seus inimigos. Alguns deles colocavam nos muros da cidade para servir de exemplo para que ninguém fizesse rebelião contra os assírios. Era um povo cruel, era um povo terrível, era um povo temido. E a pergunta que provavelmente estava nos lábios dos israelitas, quando eles foram dominados pelos assírios, a pergunta que estava é: onde está Deus que não vê tudo isso? E a gente vê essa pergunta algumas vezes nos profetas. Abacuque fez essa pergunta, Justamente nessa época de dominação, Abacuque faz. Ainda que a figueira não floresça, ele diz: eu confiarei. Mas era um tempo difícil, em que essa pergunta era uma pergunta recorrente: onde está Deus que não vê tudo isso que está acontecendo? E aqui nesse texto que vamos analisar, Deus envia o profeta Isaías. Deus envia o profeta Isaías para trazer a resposta. Isaías viveu mais ou menos no século 8º antes de Cristo. Foi um profeta que profetizou mais ou menos nesta época, no século 8º antes de Cristo, justamente quando a Assíria era a grande potência naquela época. Era o povo mais poderoso, era o povo que assolava todos os outros povos, era o povo temido. E aí Deus envia o profeta Isaías para trazer uma resposta a essa pergunta: onde está Deus que não está vendo tudo isso? E ainda que não fosse a resposta que o povo queria ouvir, mas era a resposta de Deus. Então vamos analisar a resposta de Deus a partir do verso 24. Primeira coisa que Deus diz através do profeta é: jurou o Senhor dos exércitos, dizendo: como pensei, assim sucederá, e como determinei, assim se efetuará. A primeira parte dessa resposta, então, está aqui no verso 24. Quando Deus, por meio dos seus oráculos proféticos, diz que tudo o que acontece no mundo acontece conforme seus pensamentos e conforme as suas determinações. Isso é um fundamento, irmãos, da doutrina cristã.
Tudo que acontece neste mundo está de acordo com o pensamento e as determinações de Deus. E nós, na teologia, nós fazemos uma distinção entre a vontade decretiva de Deus e a vontade permissiva de Deus. Alguém pode falar assim: mas Deus então, Ele quer o mal, pastor? Não, Deus permite o mal. Deus decreta tantas coisas, mas algumas destas coisas Deus permite. Então é vontade decretiva, aquilo que Deus decreta e vai acontecer, e a vontade permissiva, que Deus permite porque mais à frente Ele pode usar isso para fazer grandes coisas. Então a primeira parte mostra que tudo o que acontece no mundo acontece conforme os pensamentos e as determinações de Deus. Pensamentos e determinações que o próprio profeta Isaías, um pouco mais à frente no seu livro, ele diz que os pensamentos de Deus são iguais aos nossos pensamentos. É isso que ele diz? Quem conhece a Bíblia, o que o profeta Isaías diz? Deus, usando o profeta, diz: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Os pensamentos de Deus são mais altos. Os pensamentos de Deus são mais elevados do que o nosso pensamento. Então se constitui, meus irmãos, um grande erro, eu diria um erro absurdo, querermos limitar Deus à pequenez dos nossos pensamentos e raciocínios. Os pensamentos de Deus são maiores do que o nosso, vão mais longe do que o nosso. Então, quando a gente quer que Deus pense como nós pensamos, na verdade nós estamos tentando reduzir Deus, tentando fazer Deus ser pequeno. E muitas vezes fazemos isso quando nós olhamos para a nossa nação e pensamos: será que Deus não está vendo o que acontece no nosso Brasil? E como brasileiro eu já fiz essa pergunta. Será que Deus não está vendo o que acontece no nosso Brasil? Essa corrupção que anda solta? Ou, quando olhamos para o noticiário e assistimos casos e mais casos de violência que acontecem no nosso estado, também surge essa pergunta. Ou quando nós olhamos até mesmo para as nossas vidas e não compreendemos algumas coisas que acontecem, essas perguntas tendem a surgir: será que Deus está vendo tudo isso? Será que Deus tem o conhecimento de tudo isso? Mas, mesmo diante de tudo isso, irmãos, a Bíblia nos ensina que devemos crer que Deus está no controle de tudo aquilo que acontece. Seja na esfera macro, envolvendo uma nação, envolvendo continentes, ou seja numa esfera micro, envolvendo as nossas vidas, envolvendo um exame que temos que fazer daqui a uma semana, envolvendo talvez uma despesa, uma preocupação com uma conta que temos que pagar. Deus está no controle de tudo isso. Tudo isso está diante do Senhor. Então o verso 24 diz: como pensei, assim sucederá, e como determinei, assim se efetuará. Então, seja na visão macro ou micro, Deus está no controle de todas as coisas. Mas o texto nos revela que Deus, mesmo tendo os seus pensamentos mais altos e mais elevados do que o nosso, mesmo assim, Deus se agrada em revelar alguns destes pensamentos ao seu povo, e até mesmo para trazer esperança em nós, até mesmo para trazer confiança em nós, até mesmo para trazer alegria aos nossos corações. E aqui Deus usa o profeta Isaías para revelar um juízo que ele estaria fazendo. No verso 25, diz o texto: quebrantarei a Assíria na minha terra, e nas minhas montanhas a pisarei, para que o seu jugo se aparte de Israel, e a sua carga se desvie dos ombros deles. Deus estava dizendo: olha, Isaías, e através de Isaías dizendo ao povo: essa nação, que diante dos teus olhos é uma nação poderosa, cruel, assassina,
Deus está dizendo: eu vou esmagar, eu vou destruir esta nação. Aqui na versão Ara, né, que é a que nós lemos, diz: quebrantarei, né? Quebrantarei a Síria, e nas minhas montanhas a pisarei. Mas na versão NAA, na Nova Almeida Atualizada, que é uma outra versão que eu uso na minha leitura em casa, o termo que aparece não é quebrantar, mas esmagar. Deus dizendo: esmagarei a Assíria, né? E de fato, Deus usa o profeta aqui, Isaías, no século VIII, para trazer essa profecia. E mais ou menos 100 anos depois, essa profecia se cumpre. No ano 612, antes de Cristo, a Assíria foi destruída. A Assíria foi esmagada, deixou de ser uma nação poderosa. E quem diria? Quem conheceu a história, ou quem viveu aquela história, ao ouvir a profecia de Isaías, poderia dizer: a Assíria, essa nação poderosa, vai ser destruída? É como se hoje um profeta se levantar e dizer: olha, os Estados Unidos vai deixar de ser uma nação poderosa. Alguém vai dizer: isso é possível? Ou a China vai deixar de ser uma nação poderosa, a grande nação poderosa do mundo. Naquela época era a Síria. Então essa profecia parecia ser uma profecia irreal, mas 100 anos depois essa profecia se cumpre. Um império que teve homens poderosos e cruéis, homens como Tiglat-Pileser, homens como Senaqueribe. Quem se lembra de Senaqueribe? Ele aparece na Bíblia, né? Ameaçando o rei Ezequias, dizendo: olha, Ezequias, eu vou entrar em Israel, eu vou esmagar Israel. E Senaqueribe era tão cruel que mandou esse recado, mandou essa carta e mandou escrita em hebraico, para que ela pudesse ser em hebraico, para que todo o povo de Israel pudesse ouvir na sua língua as ameaças que ele estava fazendo, para fazer com que o coração do rei temesse, o povo temesse. Senaqueribe, um rei cruel. Assurbanipal, outro rei cruel. E a pergunta é: como é que este rei ou império poderia ser esmagado? E Deus fez isso, irmãos, com a Assíria. Deus fez isso com Babilônia. Deus fez isso com o Império Romano. E digo mais: e fará isso com todos os impérios deste mundo que tentarem se levantar contra o Senhor. Nosso Deus é o Deus que está acima de todas as nações. E isso deve servir de consolo para nós, meus irmãos. Isso deve servir de consolo quando nós olhamos para os imperadores que dominam o nosso mundo, para os imperadores que dominam a nossa nação, que dominam o nosso país. Saber que eles, tal como Senaqueribe, tal como Nabucodonosor, tal como Nero, esses imperadores passarão, meus irmãos, mas os planos de Deus não podem ser frustrados. Como diz o texto: como eu pensei, assim sucederá. Como eu determinei, assim se efetuará. Se levantarão Senaqueribes, se levantarão. Se levantarão Neros, se levantarão. Se levantarão imperadores em nosso tempo, se levantarão, como na Coreia do Norte, como na China, tentando impedir a igreja. Mas nós devemos entender que os planos de Deus não podem ser frustrados. Então o texto nos mostra que Deus fez isso com a Assíria por uma razão. E o texto mostra qual é a razão. Deus não destruiu a Assíria simplesmente por destruí-la, mas o próprio texto diz, verso 25: quebrantarei a Assíria na minha terra, e nas minhas montanhas a pisarei. E aí vem a razão: para que o jugo da Assíria se aparte de Israel, e a sua carga se desvie dos ombros dele. Foi por amor a Israel que Deus destruiu a Assíria. De certa maneira, Deus até usou o profeta Jonas
para avisar a Síria, através de Nínive, que era a capital do Império Assírio. Nínive se arrependeu, por um tempo não foi destruída, mas no ano 612 ela foi destruída. Então, o que devemos tirar daqui, pastor? Que assim como Israel foi o alvo de Deus, hoje a igreja é o alvo de Deus. A igreja é o povo de Deus, a igreja amada do Senhor. A igreja ela pode ser perseguida, a igreja ela pode ser atacada, mas ela jamais será vencida, porque a mão de Deus está sobre o seu povo para sustentar, guardar, não importa a época, não importa o lugar, não importa os imperadores que se levantem contra ela, a igreja triunfará. É essa a verdade que nós precisamos crer. Nós temos aqui um exemplo. O povo de Deus no passado, Israel. O povo de Deus no presente, a igreja do Senhor. O cuidado que Deus teve com Israel, o cuidado que Deus tem com a igreja. Então, ainda que se levante imperadores, esses imperadores não poderão resistir ao poder do Senhor. E aqui fica revelado no texto, que aquilo que envolvia Israel e a Síria, meus irmãos, na verdade era algo que se estendia também para as nações. Alguém pode pensar que isso era algo localizado, numa região geográfica, a Síria e Israel. Mas a Bíblia mostra que o governo de Deus se estende por todo o mundo. O seu domínio sobre todos os reis da terra. E aqui no verso 26 nós vemos isso. Diz aqui o texto: e esse desígnio, em outra versão, esse plano, diz, que se formou concernente a toda a terra, e esta é a mão que está estendida sobre todas as nações. Deus não domina só sobre Israel, Deus domina sobre a Síria, Deus domina sobre Babilônia, Deus domina sobre o Brasil, Deus domina sobre todo o mundo, meus irmãos. Então todas as nações estão debaixo do poder de Deus, do governo de Deus. E o texto bíblico diz que Deus, e este é o desígnio, que se formou concernente a toda a terra. Em outra versão este é o plano que se formou sobre toda a terra. Deus elaborou um plano eterno. Eu pergunto aos irmãos, quem tem plano para 2026? Mas eu pergunto, seu plano vai se concretizar tal como você planeja agora? No final do ano, ele vai se concretizar exatamente como você planejou? Quem tem a certeza que vai acontecer como você planejou? Por que você não tem a certeza disso? Porque os nossos planos, nós podemos fazer planos, mas somos suscetíveis a tantas coisas. Mas eu pergunto, isso acontece com Deus? Isso acontece com Deus, irmãos? Deus muda os seus planos? Ou Deus faz planos assim, dizendo, vou fazer isso aqui, mas eu não sei como que o fulano vai reagir, como o Beltrano vai reagir, e ao longo do ano, Deus vai mudando o plano. Não. Há uma doutrina que nós conhecemos, estudamos, chamada a doutrina do plano eterno de Deus, ou a doutrina dos decretos divinos. Quando eu fiz o meu mestrado em teologia, eu tive aulas com um professor brilhante, que é xará do irmão Heber. Heber tem um xará, professor de teologia brilhante, acho que já ouviu falar dele, né? O doutor Heber Campos. E na verdade tem dois Heber Campos, o pai e o filho, né? São dois teólogos de primeira, né? E o pai dele, o teólogo doutor Heber Campos, ele lecionou na época que eu fiz o mestrado essa aula, a aula da doutrina dos decretos divinos. É uma matéria super difícil, porque mostra que Deus tem um plano eterno, e de acordo com esse plano eterno, Deus vai usando tudo para que esse plano se concretize. As ações boas de homens bons, as ações ruins de homens bons, as ações ruins de homens maus, e as ações boas
de homens maus. Deus usa tudo, nesse emaranhado de coisas, para fazer o seu plano eterno se cumprir. E a Bíblia nos mostra isso. E nessa aula, em uma dessas aulas que ele ministrou, ele escreveu o seguinte, abre aspas: quando Deus executa um decreto, Ele não o altera para melhor e muito menos para pior. Diz aqui o profeta Isaías: como eu pensei, assim sucederá, e como determinei, assim se efetuará. E seguindo aqui esse pensamento, o Dr. Weber diz, quando Deus executa um decreto, Ele não o altera para melhor e muito menos para pior. Deus é absolutamente sábio e inteligente para fazer tudo conforme os seus planos. Ele não muda de planos, como nós, por falta de conhecimento ou de poder. Tudo que Deus determina, Ele faz como determina, porque Ele não pode alterar uma coisa para pior ou para melhor. Por que Deus não pode alterar uma coisa para pior ou para melhor? É uma resposta bem fácil isso. Por que Deus não pode alterar uma coisa para pior ou para melhor? Porque tudo que Ele faz é perfeito. Tudo que Ele faz, Ele é fiel à sua palavra. Nós é que somos homens falhos. Então, como homens falhos, eu posso planejar uma coisa aqui e depois chegar para o meu irmão e falar: irmão, desculpa, me enganei. Mas Deus pode dizer isso? Me enganei? Ih, pensei errado. Eu pensei uma coisa e aconteceu outra. Deus pode dizer isso, irmãos? Porque se Ele disser isso, Ele não é Deus. Então, por isso que Deus não pode alterar as coisas que Ele determina. Por quê? Porque tudo que Ele faz na sua plena perfeição. Tudo que Ele faz na sua plena sabedoria. Então, por isso que tem aqui essa determinação. Como eu pensei, assim sucederá. Como determinei, assim se efetuará. Então, o plano eterno de Deus compreende a formação, a preservação e a salvação eterna do seu povo. E nada pode mudar. Nada pode fazer o seu plano dar errado. O que Deus planejou para a igreja vai se realizar. O que Deus planejou para a minha vida e para a sua vida vai se realizar. Nada pode frustrar os planos de Deus. Na verdade, Deus permitiu que tudo isso acontecesse, o quê? Que esses imperadores, que esses governos, que a Assíria, que a Babilônia existisse, que o Império Romano existisse. Deus permitiu que tudo isso acontecesse para que o seu plano se realize e no fim possa se mostrar o que, meus irmãos? Que tudo isso traga ainda glória maior ao nome de Deus. Porque seria muito fácil, tudo se acontecer como Deus determinar, sem oposição, sem dificuldades. Mas Deus mostra a sua grandeza, o seu poder, permitindo até que impérios poderosos se levantem para quase esmagar Israel, quase esmagar a igreja. E aí o próprio Deus fala assim: mas é eu que vou esmagar a Síria, é eu que vou esmagar o Império Romano, é eu que vou fazer o meu plano se realizar. Amém, meus irmãos? Então, tudo isso que acontece é para trazer glória e honra maior ao nome de Deus. Então, nós precisamos crer que aquilo que acontece na Ucrânia e na Rússia em nossos dias, mesmo sem entender completamente, isso faz parte do plano eterno de Deus. Do plano eterno de Deus para o seu povo, para a sua igreja que está naquela região. E essa igreja vai ser impactada, essa igreja vai ser fortalecida. Uma vez eu conversando com um pastor, na verdade até o bispo Jorge, a gente conversando certa vez, a gente fala muito das igrejas perseguidas, ou das regiões perseguidas, países onde a igreja é perseguida. E nós vemos que ainda que essa perseguição seja ruim por um lado, e é ruim, certamente, mas por um outro lado ela se torna algo bom.
porque ela faz parte da igreja ser fervorosa, ela faz parte da igreja temer de fato a Deus, esperar de fato no próprio Deus. Então é um paradoxo, por um lado ruim, mas por um outro lado traz um despertamento para a igreja. Nessa região não pode ter crente mais ou menos, né? É ou não é, meus irmãos? Na Coreia do Norte não pode ter crente mais ou menos, na China não pode ter crente mais ou menos, na Nigéria não pode ter crente mais ou menos. São crentes que são fervorosos, por quê? Por conta da perseguição. Então nós precisamos entender que estas coisas que acontecem com uma permissão de Deus, para que a sua igreja seja impactada, seja fortalecida, seja despertada. Então, nós voltamos ao primeiro ponto. Será que temos condição de dizer ao Eterno como Ele deve conduzir esse mundo que criou? Eu não tenho. Eu pergunto, você tem condições de dizer ao Eterno Deus como é que Ele tem que conduzir esse mundo? Eu não tenho. E a resposta está na confirmação que o profeta faz de que o plano de Deus é imutável. Verso 27. O que Isaías começa, da forma que Isaías começa, ele termina esse texto. E ele diz: porque o Senhor dos exércitos o determinou, quem, pois, o invalidará? A sua mão está estendida, quem, pois, a fará voltar atrás? Entre os homens, nós estamos cansados de ver o poder de uma pessoa sendo invalidada pelas ações dos outros. Em nossos dias, basta um habeas corpus ou uma liminar, para que pessoas sejam presas, pessoas sejam impedidas de fazerem determinadas coisas. Mas contra o nosso Deus, irmãos, não adianta nenhum ministro levantar um habeas corpus, não adianta nenhum juiz levantar uma liminar. Diz o texto aqui: o Senhor determinou, quem validará? A mão do Senhor está estendida, quem poderá fazer essa mão recuar? Então a Bíblia nos mostra com todas as letras e cores que o nosso Deus, Ele é o supremo governante de todo o mundo. Eu vou dizer isso de novo, que o nosso Deus, Ele é o supremo governante de todo o mundo. Não é só da igreja, não é só do Brasil, não é só da minha vida. Diz a Bíblia que é de todo o mundo. A Bíblia mostra isso. E isso deve trazer paz aos nossos corações, irmãos. Ainda que não compreendamos tudo, devemos saber que Deus está assentado no trono. Nossos olhos não devem se voltar para Brasília, nossos olhos não devem se voltar para Washington ou Moscou, mas os nossos olhos devem permanecer firmes, de onde vem todo o comando desta terra. E todo o comando desta terra vem do trono de Deus, dos céus, do Senhor. Todo o poder, toda a sabedoria, toda a glória vem do trono de Deus. E Ele já estabeleceu esse plano. E esse plano está sendo realizado nos 4 cantos do mundo. Ele já estabeleceu o seu plano. E ainda que este povo esteja sob dominação de impérios humanos, ainda que a gente possa ver a igreja na China debaixo de uma dominação do governo chinês, ainda que a gente possa ver a igreja na Coreia do Norte debaixo de uma dominação do governo coreano, de um ditador coreano, ainda que a igreja possa estar em alguns lugares sob a dominação de impérios humanos, olhando para a palavra de Deus, Israel esteve em alguns momentos debaixo da dominação da Assíria, debaixo da dominação de Babilônia, debaixo da dominação de Roma, mas Deus em todas elas fez a sua igreja prevalecer, fez o seu povo avançar. Da mesma forma é nos dias de hoje. Eu não tenho dúvida que a igreja vai triunfar.
E alguém pode perguntar: mas pastor, onde é que está a garantia disso? Onde temos essa garantia? E eu respondo: em toda a palavra. Se você quer a garantia disso, essa garantia está em toda a palavra. Mas eu diria que, mais especificamente, essa garantia está claríssima a nós no Evangelho de Cristo Jesus. O Evangelho é claro. Por trás de todas as dominações exercidas pelas nações e impérios humanos, a Bíblia nos fala que o diabo, com seus principados e potestades, é que estão atuando nesse mundo tenebroso. Então os juízes, os governantes, os ditadores, são instrumentos nas mãos do diabo, especialmente instrumentos para oprimir o povo de Deus, oprimir a igreja de Deus. Eles são responsáveis por todo esse caos implantado no mundo. Esses principados e potestades, eles se alegram com isso, eles querem esse caos implantado no mundo. Mas assim como Deus, meus irmãos, por meio de Isaías, por meio do profeta Isaías, quis revelar a determinação de esmagar a Assíria, o império assírio, nós também temos a revelação na santa palavra de Deus, que o diabo, os principados e as potestades já foram esmagados também. A Bíblia diz que eles já foram esmagados, já foram derrotados. E essa revelação está bem clara, especialmente na carta de Paulo aos Colossenses. Vamos até ela, Colossenses, e vamos começar no capítulo 1. Olha a linguagem que Paulo usa aqui. Colossenses capítulo 1. Colossenses capítulo 1, versos 13 e 14. Olha o que Paulo diz aqui, a respeito de Jesus e da obra de Jesus. Que ele fez o que, meus irmãos? Ele nos libertou de um império. Esse império era o quê? O da Assíria? De Babilônia? A Bíblia diz o quê? Do império das trevas. E nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual nós temos o que, meus irmãos? A redenção e a remissão dos nossos pecados. Então essa libertação já aconteceu. Assim como a libertação do jugo da Assíria aconteceu em Israel, a Bíblia nos revela através do Evangelho que a nossa libertação de um império muito mais poderoso do que a Assíria, de um império muito mais duradouro do que a Assíria, de que Deus nos libertou desse império. Esse império chamado Império das Trevas. E aqueles que estão em Cristo Jesus foram libertados do império das trevas e foram transportados para o reino do Filho de Deus. E eu digo aos irmãos, você pode dar um glória a Deus por isso? Diga: Senhor, obrigado por fazer isso na minha vida. Então a nossa luta, ainda que a gente fique triste com as coisas que aconteçam à nossa volta, a Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne nem sangue. Certamente nós nos entristecemos com a corrupção, certamente nos entristecemos com os maus governos que se levantam, seja no Brasil ou em outros lugares, mas a Bíblia é clara em dizer que a nossa luta não é contra carne ou sangue, mas contra esse império, contra essa potestade, contra esse principado. E especialmente a nossa luta tem que ser para nós não voltarmos a sermos dominados por eles novamente. Então o Evangelho nos mostra que a nossa libertação aconteceu porque Cristo esmagou e triunfou sobre esses principados e potestades. Agora no capítulo 2 de Colossenses, nos versos 14 e 15 diz que Cristo, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, diz a Bíblia que removeu inteiramente, encravando na cruz. E olha o que diz a palavra: e despojando, o que, meus irmãos? Os principados e as potestades,
publicamente os expôs ao desprezo, diz a Bíblia, fazendo o que, meus irmãos? Triunfando deles na cruz. Então a Bíblia nos mostra que a morte de Cristo, por mais terrível que tenha sido, quando nós olhamos, Cristo morreu, mas no sentido espiritual, essa morte foi um triunfo, foi um esmagar, foi um derrotar de principados e potestades. E essa morte fez parte do plano eterno de Deus para salvar o seu povo. E Paulo aqui usa uma linguagem militar, porque era costume naquela época, quando um exército, quando um império vencia o outro, como eu acabei de dizer, de criar um triunfo, de criar um cortejo de triunfo mostrando, nós prevalecemos, né? de mostrar até mesmo, né, o despojo, tirando a coroa de quem era o rei, né, e até mesmo Davi, em algumas guerras que Davi enfrentou, né, tirava a coroa daqueles impérios que eram vencidos e trazia como um símbolo de vitória. E foi isso que Cristo fez, esmagou principados e potestades, e a Bíblia diz que despojou, né, tirou toda a sua autoridade, tirou todo o seu poder, e ele fez isso com uma finalidade: cumprir o plano eterno de Deus. Então, diante de tudo isso, irmãos, revelado no Antigo Testamento, mas revelado também no Evangelho, a pergunta que temos que responder todos nós agora é a seguinte: podemos duvidar que Deus está guardando e sustentando o seu povo nos dias de hoje? Podemos duvidar, meus irmãos? Será que a igreja pode duvidar? Será que a igreja brasileira pode duvidar, dizendo assim: o que está acontecendo no Brasil, parece que Deus está ausente desta nação? Será que podemos duvidar, achando que Deus realmente está ausente, ou que Deus não se importa? É certo que não. Um novo ano está aí por começar, 2026 está aí, na nossa frente. Hoje é que dia? 28, então 29, 30, 31, 3 dias. Daqui a 3 dias, no 4º dia, estaremos em 2026. O novo ano está aí por começar. As guerras estão aí. E por mais um tempo nós ouviremos, infelizmente, falar de Rússia e Ucrânia. Por mais um tempo nós ouviremos falar de Putin, Xi Jinping. A gente até aprende a falar o nome desses camaradas, né, de tanto que eles aparecem na televisão. Xi Jinping, Putin. Nós ouviremos, infelizmente, falar da corrupção que continuará assolando o Brasil. Mas como povo de Deus, irmãos, nós precisamos confiar que Deus continua no trono, que Deus continua governando, né? Que Deus continua no trono, e que no tempo determinado por Ele, conforme o seu plano eterno, Deus frustrará os planos humanos de perpetuação de poder. Porque essa é a grande guerra. O pecado, ele colocou isso no coração humano, o desejo de uma perpetuação de poder. Já aparece lá em Babel, quando eles construíram aquela torre, e eles deram a razão de construir a torre, dizendo: nós vamos construir uma torre tão alta que nos faça chegar aos céus. E Deus foi lá e frustrou os planos. E a maioria desses imperadores tem esse desejo de construir uma estátua sua. Nabucodonosor fez isso, esses imperadores fizeram isso, e todos eles foram frustrados pelo poder de Deus, frustrados pelo agir de Deus. Então, graças a Deus por isso, né? E o apóstolo Paulo diz aqui, olha, graças, na sua carta aos Coríntios, ele diz: graças, porém, a Deus, que em Cristo Jesus sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. E é isso que Deus está fazendo com a igreja, está conduzindo a igreja
em triunfo. Porque o poder é nosso, irmãos? O poder é dele, a graça é dele, toda a soberania dele, toda a grandeza é dele. E apesar das nossas falhas, apesar dos nossos pensamentos errados, Deus vai conduzir a sua igreja em triunfo. Então nós podemos dizer que o triunfo da igreja de Deus está decretado para 2026. Mas isso não é uma palavra do pastor, é uma palavra que vem da própria Bíblia. Assim, o próprio Deus dizendo: assim como eu determinei, assim se acontecerá. Então o triunfo da igreja está decretado para 2026, para 2027, até o fim dos tempos. E qual é o nosso trabalho como igreja? É confiar em Deus, é esperar em Deus, é seguir, prosseguir fiel a Ele. Então, quem sabe você seja uma pessoa que tem se abalado muito com as notícias, com os noticiários que você ouve, lê, noticiários políticos, e eu confesso aos irmãos que isso é realmente algo que me traz indignação. Quando eu vejo as coisas como acontecem na política, especialmente na nossa nação tão, que a gente tanto quer bem. Nós vemos os noticiários políticos que envolvem o Brasil e o mundo. Então essa palavra é para nós, que nos abalamos com isso. E essa palavra é para nos dizer o quê? Que devemos olhar mais para o trono de Deus e menos para Brasília e Washington. Então que no ano de 2026, nós olhemos mais para o trono de Deus. Confiemos mais em Deus. Ele vai cuidar de Brasília, Ele vai cuidar de Washington. Diga comigo: Ele vai cuidar de Brasília, Ele vai cuidar de Washington, Ele vai cuidar da China, Ele vai cuidar da Coreia do Norte. Ele é o Senhor que domina sobre todas as nações. Também essa palavra é para aqueles que entraram aqui nesta manhã, sem entender muitas coisas que aconteceram em 2025 em suas vidas. Talvez você tenha entrado aqui dizendo: pastor, eu estou querendo que esse ano acabe logo, porque esse ano aconteceu tantas coisas que eu nem queria que acontecesse, que nem entendo por que elas aconteceram. Essa palavra também é para você nesta manhã, para te fazer voltar os teus olhos para Cristo e confiar que Ele está conduzindo em triunfo a igreja e também as nossas vidas. A graça dele nos basta para cada momento da nossa vida, para cada situação. Então, mesmo em meio a esse caos, que você possa dizer: pastor, a minha vida se tornou um caos em 2025. Já teve anos que a minha vida também se tornou um caos, e eu nem sabia o que eu ia fazer. Mas uma coisa que eu fiz foi olhar para o trono de Deus e dizer: Senhor, Tu está no controle de tudo. E aquele ano que foi um caos para mim passou. Hoje está lá para trás. Então, se 2025 foi esse ano de caos para você, essa palavra é para você nesta manhã, para que você olhe para o Senhor, porque 2025 vai passar e esse caos vai ficar lá para trás. O Senhor vai continuar sustentando e fortalecendo a sua vida. Amém, meus irmãos? Então vamos nos colocar de pé e vamos orar, pedindo que Deus nos faça voltar os nossos olhos mais para o trono da graça, o trono do Senhor, o trono que vem, o trono que é o trono do nosso Deus. Então feche os teus olhos, vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai amado, nós queremos te bendizer, Senhor, pela Tua palavra, ó Deus, que nos mostra a história de como o Senhor cuidou do povo de Israel, de como o Senhor cuidou do povo da aliança, o povo a quem o Senhor fez esta aliança de guardar, de sustentar, de preservar.
E nos momentos mais difíceis que aquele povo passou, Senhor, debaixo de dominações, sejam elas da Assíria, da Babilônia, do Império Romano, o Senhor preservou aquele povo, até que se cumprisse a grande promessa do Senhor, de enviar Cristo Jesus para ser o nosso Senhor e o nosso Salvador. Meu Pai, quando Cristo veio, Ele também cumpriu a Tua promessa de esmagar a cabeça da serpente, de destruir o império das trevas, de tirar o Teu povo, Senhor, de debaixo da dominação do império das trevas e transportar este povo, Senhor, para o Teu reino, para o reino do Teu amor, para o reino da Tua alegria. E é nesse reino que nós estamos hoje, Senhor. É nesse reino que tanto irmãos e irmãs nossa do passado estiveram confiando em Ti, esperando em Ti, Senhor, mesmo vivendo em nações ímpias, mesmo vivendo debaixo de governos ímpios, Senhor. O Senhor fez a Tua igreja triunfar e está fazendo a Tua igreja triunfar ao longo dos séculos. Por isso, Senhor, nós que somos a igreja aqui no Brasil, nós que somos a igreja aqui nesta região, Senhor, nós precisamos também confiar de que o Senhor fará a Tua igreja neste lugar triunfar, Senhor. Cada vida que faz parte da Tua igreja, cada família, cada casamento, cada jovem, cada homem, cada mulher que faz parte do Teu reino, Senhor. Ó Deus, como diz a Tua palavra, ó Deus, que o Senhor nos conduz em triunfo, Pai. Por isso, Senhor, não permitas que os nossos olhos, ó Deus, fiquem presos no caos que nos cercam. Não permita que os nossos olhos fiquem presos, ó Deus, aos desmandos que acontecem em nossa nação. Não, meu Pai, que os nossos olhos se voltem para Ti nesta manhã, se voltem para o Teu trono, se voltem para esta palavra que vem do profeta Isaías, o Senhor dizendo: assim como eu determinei e pensei, assim vai acontecer. E isso serve para nós hoje, Senhor. Então, se a Assíria existiu no passado, ela existiu com um propósito, e ela foi destruída, o Senhor foi glorificado. Se esses imperadores que dominam esta nação, que dominam parte deste mundo, Pai, se eles existem, nós também devemos crer que eles existem com o mesmo propósito que a Assíria existiu no passado, Senhor, para serem esmagados e o Senhor triunfar sobre eles, o Teu nome ser glorificado, a Tua igreja avançar. Por isso, Senhor, que a Tua igreja fique firme, resistindo a todo ataque, Pai, crendo que Cristo já triunfou sobre eles na cruz do Calvário. Por isso, Senhor, renova as nossas esperanças nesta manhã, renova as nossas alegrias, para prosseguirmos nesse ano de 2026, confiando, crendo que o Senhor fará a Tua igreja triunfar, para a glória e louvor do Teu nome. Amém e amém. Amém, igreja? Quem recebe essa palavra nesta manhã? A igreja triunfará em 2026. Pode apresentar o caos que se apresentar, possa sentar no governo de Brasília quem for sentar, possa sentar em Washington quem for sentar, Deus fará a sua igreja triunfar. Essa é a minha certeza, e essa tem que ser a nossa certeza.